Boa noite. Quase que eu falo feliz sábado. O tempo voa contra cada um de nós, mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada e nós vamos falar de um assunto muito interessante hoje e eu gostaria de convidá-lo mais uma vez para fechar os seus olhos e falarmos com o nosso Criador. Nosso Deus e Criador, obrigado porque estamos aqui te cultuando e te louvando. Por isso te pedimos que a partir de agora não seja eu falando, mas o teu Espírito conduzindo cada palavra, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos amigos de casa também, não se esqueça de inscrever no canal e compartilhar essa mensagem. Amigos, eu vou falar hoje de uma forma rápida, mas profunda. De uma maneira técnica, eu não vou conseguir ler todas as passagens bíblicas que nós vamos abordar, mas eu já faço um apelo, não acredite em mim, pesquise na Bíblia o que eu estou falando. Verifique se eu estou sendo realmente verdadeiro lendo essas menções bíblicas que nós falaremos aqui. Nós vamos falar hoje sobre o remanescente de Deus, o povo verdadeiro de Deus, a igreja verdadeira de Deus, como localizá-la no tempo, como localizá-la na teologia e como compreendê-la hoje e quem nós somos dentro desse contexto. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel 8,14. Amém? Bom, eu vou dar o contexto aqui do que está acontecendo ali. Primeiro, o povo de Deus, ele no futuro seria reconhecido, seria descoberto, porque ele seria um povo remanescente. Já vamos ler essa passagem. É um povo que seria um restante de um outro grupo que foi perseguido por 1260 anos. Também leremos essa passagem. Então, por 1260 anos, o povo de Deus seria perseguido. Depois deste período, o povo de Deus, o remanescente, o restante daquele povo, seria descoberto dentro de um grande contexto profético anunciado na palavra de Deus. Qual o contexto é esse? Bom, dentro do santuário terrestre, Israel tinha um santuário terrestre. Dentro desse santuário terrestre, existiam alguns rituais cerimoniais que ocorriam ali. Um deles era que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, porque existiam dois compartimentos dentro do santuário, o Santo e o Santíssimo. Uma vez por ano, ele passava do santo para o santíssimo para purificar aquele santuário. Por quê? Porque durante o ano inteiro o santuário recebeu os pecados do povo e agora o próprio santuário precisava ser purificado. Nós sabemos, pela própria lógica matemática da teologia, que tudo que acontece no santuário terrestre precisa obrigatoriamente ter um respaldo em Cristo. Não faz sentido um ritual cerimonial na terra sem que haja um respaldo em Cristo. É assim que nós percebemos, até mesmo lendo o livro de Hebreus. Quando nós entendemos pela lógica matemática desse contexto que tudo tem um respaldo em Cristo, nós podemos entender que existe então um santuário no céu, que Cristo, ele é, além de ser o cordeiro, sacerdote, sumo sacerdote, também entraria um dia no lugar santíssimo do santuário celestial. Lógica básica, a gente lê o livro de Hebreus, a gente lê ali também Levítico 16, a gente consegue linkar e alinhar esses dois raciocínios aí. Tendo isso em mente, nós vamos entender que se existia um dia da purificação do santuário terrestre, tem que ter um dia da purificação do santuário celestial. Quando foi isso? Não precisa abrir agora, mas Daniel 9,25 fala que existiria um início para essa profecia acontecer. Daniel 9,25 vai mencionar que a partir da reconstrução da cidade de Jerusalém e dos muros da cidade. Bom, esse momento ocorreu no ano 457 a.C. Agora, eu preciso saber quanto tempo a partir do ano 457 a.C. Esse é um mistério. Mas Daniel 8,14 diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Qual santuário seria esse aqui? Obviamente o santuário celestial, o santuário do céu, até mesmo porque, mais adiante aqui no próprio livro de Daniel, vai dizer que isso são coisas do tempo do fim, são coisas longínquas, coisas muito distantes, nem existiria santuário terrestre.
Era o santuário celestial que estava se falando aqui. Tendo em vista agora que haveria então uma purificação do santuário celestial, mas Felipe, como assim purificar? Tem pecado no céu? O primeiro pecado ocorrido na história do universo foi no céu. Quando Satanás, ainda sendo um anjo de luz, se voltou contra Deus. O primeiro registro do pecado a ser limpo é no céu, no santuário do céu. Então, após essa purificação, nós entramos no que chamamos de juízo pré-advento, ou como alguns preferem, juízo investigativo. Mas por que investigativo? Porque qualquer julgamento precisa de uma investigação. As provas desse julgamento são demonstradas diante do juiz, e o juiz vai analisar se elas realmente são verídicas, e após isso dará o veredito. Nunca na hora que apresentam-se as provas, mas após uma investigação ao analisar as provas. Quando nós olhamos para o juízo que acontece no céu, ou seja, Jesus entra no Santo dos Santos, apresenta o sangue dele para o Criador do Universo, então o Criador do Universo reconhece que a sociedade, a humanidade, teve a sua dívida do pecado paga. Após a apresentação do sangue de Cristo, no santuário celestial, obviamente ele entra lá e não leva literalmente o seu sangue, mas se apresenta como Cordeiro de Deus. Então há uma purificação dos pecados registrados naquele santuário, no lugar santíssimo. Eu sei que eu trouxe agora um monte de informação, eu resumi aqui agora por pelo menos uns 3 ou 4 estudos bíblicos, umas 4 horas de estudo, eu resumi agora em 10 minutos. Mas é importante nós entendermos que, após o ano 457 depois de Cristo, mais 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, a gente tem um sistema de interpretação profética baseado em Números, Ezequiel, livro de Êxodo também, que a cada um dia, um ano. Nós temos o ano de 1844. Guarde essa informação, porque eu estou falando do século XIX. Nós já temos um tempo, uma localização temporal na linha do tempo da história da humanidade. Século XIX. A partir disso, nós vamos agora para Apocalipse 10. Abra sua Bíblia em Apocalipse 10 e vamos fazer uma pequena exegese do livro do capítulo 10 de Apocalipse. Eu sei que eu estou falando rápido, mas é por questões do tempo. Se eu não me fizer entender, por favor, levanta a mão. Vamos lá, vamos entender agora Apocalipse 10? Amém? Vamos lá. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pausa. Esse anjo, na verdade, é Jesus Cristo. Por quê? Porque existe um anjo no Antigo Testamento que está o tempo todo recebendo adoração. Ele é adorado, e a gente sabe que anjo não pode aceitar adoração. Inclusive João, quando se vê diante de um anjo, lá na sua visão no céu, ele se prostra para adorar o anjo fala, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Anjo não aceita adoração. Mas no Antigo Testamento tem um anjo que o tempo todo estava aceitando adoração. Inclusive, quando viam ele, por exemplo, o pai de Sansão, quando vê ele, diz assim, vimos a Deus. Jacó, quando luta com o anjo, depois o anjo fala, lutaste com Deus. Josué, quando está numa batalha, vê um homem barra anjo, com uma espada na mão, Josué chega e fala assim, quem tu é? É dos nossos ou dos deles? E aquele anjo fala assim, tira as sandálias dos pés, porque o solo onde está é terra santa. Quem é que falava isso? O Deus, Criador do universo, mas tinha um anjo barra homem falando isso para Josué. Josué então se prostra e adora ele. Então, existe um anjo no Antigo Testamento, que na verdade não é meramente um anjo, é o Criador do universo se colocando na forma angelical, assim como se colocou na forma humana. Muitos falam assim, não, mas Jesus é um mero anjo. Não, Jesus se tornou menos que um anjo, ele se tornou um ser humano. Então, ele se colocar na forma angelical não é nada mais do que um mérito do próprio Criador, que não fica só governando lá de cima, mas se coloca no lugar da sua criatura, da sua criação. Ele é Deus por mérito também. Bom, um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Quem é que na Bíblia é visto sempre envolto em nuvens? Jesus. Quem é que está submetido a uma aliança baseada no arco ou arco-íris? Deus. Características de Deus aqui. Ele tinha um livrinho aberto na mão. Esse livrinho, a palavra do hebraico aqui, na verdade não é livrinho, é fragmento, pedaço de livro. Então, mais uma informação importante. Não é um pequeno livro, mas a parte de um livro. Outro item interessante é que na Bíblia, livro é palavra de Deus. Ezequiel 3:3. Não vamos conseguir abrir agora, mas guarde aí. Vamos lá. Verso 2.
pôs o pé direito, aqui já li, verso 3, e bradou em grande voz como ruge um leão. Quem é o leão? Jesus, mais uma característica. E quando bradou, desferiram os 7 trovões de suas próprias vozes. 7 trovões, uma voz forte, impactante, 7 vozes, voz perfeita. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz dizendo do céu: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Bom, entendemos que é Jesus aqui, o tempo todo. O Apocalipse é o livro que mais cita o Antigo Testamento de toda a Bíblia. A gente vai partir agora aqui para o verso 7. O verso 7 vai dizer assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus profetas. Olha que interessante, um mistério de Deus se cumprindo por volta do anúncio da 7ª trombeta. Eu pergunto, a 7ª trombeta havia sido anunciada? Não, ele disse quando estiver para anunciar. Então a gente estava vivendo ali a 6ª trombeta. Apocalipse 6, 13 e 14 fala de alguns eventos proféticos que aconteceriam por volta da 6ª trombeta. Deixa eu lhe explicar aqui. Existe uma compreensão que as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 igrejas do Apocalipse são 7 eventos históricos paralelos. Eles ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo, eles são paralelos, mas são direcionados a contextos específicos. Por exemplo, as 7 igrejas são 7 perfis do cristianismo ao longo da história. Os 7 selos são 7 acontecimentos ligados à igreja ao longo da história. E as 7 trombetas são 7 eventos universais que ocorrem ao longo da história. Por exemplo, a gente vai ter entre eles ali o terremoto de Lisboa, de 1755, o dia escuro nos Estados Unidos, por volta de 1780 ou 1870, alguma coisa assim, se eu não estou invertendo os números. Alguns desses eventos aí já ocorreram, século 18 e 19. Da 6ª para a 7ª trombeta, do 6º para o 7º selo, da 6ª para a 7ª igreja. O próximo evento seria Apocalipse 6,14, o nosso endereço profético, que diz que o céu se enrolaria como um pergaminho. Seria a própria volta de Jesus, o céu se abrindo. Seria um buraco de minhoca, um buraco negro? O que seria? Não sabemos, né? Mas esse é o nosso endereço, é importante nós sabermos. Ali então, quando nós olhamos, por exemplo, a primeira igreja das 7 de Apocalipse, a primeira ela tem as características dos primeiros cristãos. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, é a única que Jesus fala assim: estou à porta e bato. Isso é mais uma referência de que ali está falando realmente do tempo do fim. A igreja de Laodiceia, a 7ª igreja, a última igreja, se refere ao tempo do fim, porque é a única que Jesus fala: estou à porta e bato. As outras ele diz que voltaria. É importante nós entendermos isso, porque essas igrejas elas estavam também na mesma sequência que Jesus manda as suas cartas por meio de João, uma rota geográfica e comercial. Elas tinham uma rota na mesma sequência da sequência apocalíptica das cartas de Cristo por meio de João. Então, se trata de uma sequência, de eventos sequenciais históricos ao longo da história. Bom, entendemos isso, entendemos que o mistério de Deus seria revelado por volta do século 18, 19, como menciona aqui, quando ele estaria para tocar a 7ª trombeta. Quando eu referencio lá 457 a.C. mais 2.300 anos, eu tenho 1844, século 19, o mistério de Deus sendo revelado. O que vai acontecer nessa época agora falando de história? Nós temos o grande despertar, que é o povo evangélico começando a estudar muito a palavra de Deus, e com isso algumas pessoas estudando muito o livro de Daniel. Lembra que livro na Bíblia é a palavra de Deus? Aqui a gente tem um fragmento de livro, ali diz o pequeno livro ou o livrinho. Então, muitas pessoas passaram a estudar um fragmento de livro, ou um pequeno livro, no caso o livro de Daniel, por volta do século XIX, aí a gente tem historicamente falando o grande despertar, e com isso a gente vai ter um grande desapontamento, porque essas pessoas começam a estudar a palavra de Deus, e acham que aquele evento de 1844, que seria Jesus entrando no Santíssimo, no Santo dos Santos, para demonstrar o seu sangue diante do Pai, e então Deus começa a fazer a purificação do santuário celestial, eles entenderam que era a purificação da terra, que seria a volta de Jesus. Então eles pregam uma mensagem doce, mas ela é amarga de entender. E a gente vai ver isso agora, lá no versículo 8, que diz assim: a voz que ouvi
vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Verso 9, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, me desse a palavra de Deus. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Lá em Ezequiel 3, versículo 3, diz que Ezequiel pega a palavra de Deus e a devora, e ela era doce como mel. Isso é uma referência de João ao Antigo Testamento, dizendo que a palavra de Deus, o livro que a gente chama de palavra de Deus, ela é devorada. Até hoje existe esse ditado, né? Devorei um livro, né? Ele não é incomum para nós, pelo menos aqui no Brasil. Então ali a gente tem a palavra de Deus sendo devorada, o mistério de Deus sendo estudado e acontecendo por meio do anúncio aos seus profetas por volta do século XIX. Duas indicações: uma é por causa aqui que está mencionando o quase tocar da sétima trombeta, e outro lá, Daniel 8,14, falando das 2.300 tardes e manhãs. Agora esse povo então devora a palavra de Deus, só que ela é doce de pregar, doce de falar, mas ela é amarga de digerir, ela é amarga de entender, amarga de compreender, de assimilar, ela é amarga. O que acontece de novo? Em 1844, o povo começa a pregar com tanta alegria, só para você ter uma ideia, eram em torno de 17 milhões de habitantes nos Estados Unidos naquela época. 1 milhão de pessoas já tinham conhecimento dessa mensagem. É muita gente. Isso chegou na Europa, tinha padre na América Latina pregando a volta de Jesus em 1844. Muita gente começou a pregar essa mensagem, porque era doce. Devoraram a palavra de Deus, como Ezequiel, mas aqui a profecia diz por meio de João que seria doce como mel para falar, para pregar, mas seria amargo de digerir, de entender, de compreender. Isso acontece historicamente no século XIX. Eu já tenho 3 eventos acontecendo no século XIX. Será que não é o mesmo? Com as mesmas características? A gente vai adiante aqui e a gente vai ver lá o verso 10, que diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, porém quando comi o meu estômago ficou amargo. Verso 11, então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos. Guarda essa informação. Vai ter um povo então que vai surgir por volta do século XIX, depois de entender uma profecia e pregá-la errado. Pregaram erroneamente. Mas como o povo de Deus se desapontou, eu tenho que lhe dizer que esse é o terceiro desapontamento do povo de Deus. O primeiro deles foi quando Jesus veio humilde, veio um carpinteiro, veio alguém pobre, não veio um grande general. O povo se desapontou. O segundo desapontamento do povo de Deus é quando Jesus ascende aos céus, e aí, né, muitas vezes a gente lembra lá quando o apóstolo pergunta: e é nesse tempo que o Senhor nos livrará do jugo romano? Jesus fala assim: não te interessa, não vos compete saber desse tempo. Não foi ali. Segundo desapontamento. Depois nós teremos o terceiro desapontamento de Deus, que vai ser no século XIX. No século XIX nós temos o terceiro desapontamento de Deus. É comum o povo de Deus se desapontar. É comum o povo de Deus às vezes entender algumas coisas erradas. Isso é característico do povo de Deus. Mas a gente vai ver agora mais algumas características desse povo. Veja comigo, por exemplo, Apocalipse 12, a partir do verso, vamos ver aqui o verso 5. Lembra que eu falei que o povo de Deus seria perseguido por 1260 anos, né? Vamos lá. 12:5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, ou seja, a igreja, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Traduzindo, 1260 anos. Vamos ver agora Apocalipse 12:14. A mesma coisa dita com outras palavras. Esse é o método de Deus de profecia. Ele explica a mesma coisa por outros ângulos. 12:14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora vamos lá para o Apocalipse 12,
Vamos pular para o Apocalipse 13, 5. Fora-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Tem um povo perseguindo o povo de Deus por 42 meses, que é 1260 dias, no calendário judaico de 30 dias. Ou por 1260 dias, dito literalmente em Apocalipse 12, 14, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, que a gente vai ver em Daniel 7, 25 daqui a pouco. E agora veja Daniel 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra o quê? O restante, o remanescente da sua descendência dela mesma. O próprio povo de Deus tem um descendente, um restante, um resto de povo, um remanescente. E olha quem eles são: os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Cristo. E lá em Apocalipse 19, 10, veja comigo, Apocalipse 19, 10, vai falar um pouco mais. Apocalipse 19, 10, aquela história do anjo, João, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos seus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E agora a última passagem, Daniel 7, 25. Aqui está falando daquele poder que persegue o povo de Deus, tá? Então tem todo um contexto aqui que vem desde Daniel 2, o início de Daniel 7, Daniel 8. Aí aqui no auge do versículo do capítulo diz assim, esse poder que persegue o povo de Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos, ou seja, o povo do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que a gente leu em Apocalipse. Ou seja, um tempo, tempos e metade de um tempo é 1260 anos. Do ano 538 a 1798, o papado mudou os mandamentos de Deus, mudou a interpretação dos tempos, nosso calendário, o calendário gregoriano, editado pelo Papa Gregório, perseguiu o povo de Deus. Veja um documentário sobre a perseguição aos valdenses, povos que guardavam os mandamentos de Deus, que pregavam a Bíblia e foram perseguidos. Tem uma história que eles colocam 3.000 valdenses dentro de uma caverna e colocam fogo. O papado fez isso. Perseguiu o povo de Deus. Mudou os mandamentos de Deus. Mudou o calendário. Ofende, tenta se colocar no lugar de Deus. Mas lá em Apocalipse fala, Apocalipse 12, 17, que desse povo que ficaria no deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, que é 1260 dias, ou 1260 anos mesmo, como fala ali, desse povo surgiria um remanescente. E quais são as características desse remanescente? Esse remanescente, ele guarda os 10 mandamentos. Esse remanescente tem ali um profeta no meio dele. Lembra o versículo 11 de Apocalipse 10, que diz, é necessário que ainda profetizes? Tem um profeta no meio desse povo. Existe o espírito de profecia dentro dele, porque se não houver profecia, o povo se corrompe. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, guarda os mandamentos de Deus, tem um profeta dentro dele, entre ele. É um povo que surge depois de 1260 anos de perseguição, ele é um remanescente. E olha que interessante, é um povo que surge por volta do século XIX, ao ressoar, ou seja, quando o anjo estivesse para tocar a 7ª trombeta. Só existe um povo com todas essas características, ele se chama Adventista do Sétimo Dia. Não existe nenhum outro povo com essas características. Eu trouxe aqui características matemáticas sobre isso. Você é esse povo. O mistério de Deus se cumpriu em 1844, quando Jesus entrou no Santíssimo. O povo de Deus, acostumado a se desapontar porque entende algumas coisas erradas, se desapontou pela 3ª vez. Mas a profecia falava, é necessário que ainda profetizes. E hoje nós temos esse legado como adventistas do 7º dia. Como que nós estamos entendendo a nossa mensagem, a nossa missão e qual tem sido o comprometimento nosso em relação a essa missão? Nós somos esse povo. A nossa história foi profetizada aqui na palavra de Deus. Surgimos por volta do século XIX, depois de um grande desapontamento, depois de um mistério de Deus que seria revelado e foi revelado, mas disse, é necessário que ainda profetizes. E essa profetisa dentro de nosso povo, muitas vezes não é reconhecida por outros e até mesmo dentro de nós, dentro dos nossos. Assim como foi no passado, Moisés foi questionado,
Jeremias foi questionado, Isaías foi questionado, João Batista, o maior profeta de todos, segundo Jesus, foi questionado, Jesus foi questionado. Como que tem sido a sua experiência sendo o povo de Deus? Como que tem sido a sua relação com o seu Criador, sabendo que Ele profetizou a seu respeito? Você tem profetizado? Você tem levado essa mensagem? O tempo passou, já é 9:06. Eu gostaria de encerrar trazendo essa reflexão para que você entendesse e saísse daqui nítido da sua identidade, claro de quem você é. Nós não somos uma igreja criada pela vontade de um homem, nós não somos uma igreja que surgiu porque 2 pastores brigaram, não. Nós somos um povo, um remanescente, um grupo de pessoas, o corpo de Cristo que foi profetizado no seu surgimento. Entenda quem você é, entenda a importância do seu chamado, pregue essa mensagem, porque nós somos os adventistas do 7º dia, nós guardamos os mandamentos de Deus, nós temos um profeta entre nós, nós temos o testemunho de Cristo, entendemos que esse testemunho é o espírito de profecia, quem nega a profecia de Deus, nega a Deus, e temos uma identidade profética. Que Deus abençoe você e a sua família, e que tenhamos dimensão do alcance da mensagem que chega até nós, e o quão nós somos obrigados, como Paulo falou, sou escravo, presos, não podemos fugir do nosso chamado. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, oremos. Nosso Criador, obrigado porque estamos aqui nítidos e sabidos de quem somos diante de Ti. Assim como o teu povo muitas vezes falhou e não entendeu as coisas, hoje isso se repete, não é diferente conosco, mas temos a noção e temos o direcionamento do nosso norte, que é Cristo Jesus. Abençoe-nos, proteja-nos, esteja conosco como o Senhor sempre esteve com o teu povo. Esperamos ansiosamente a tua volta, Senhor Deus. Esperamos ansiosamente, meu Deus, para estarmos diante de Ti, lembrando desse dia de hoje. Lembrando, Pai, de como era a nossa missão aqui na terra e lembrando, Senhor Deus, de que valeu muito a pena. Esteja conosco, Pai, ao longo desse feriado, nos abençoe, é o que te pedimos pela glória do Todo-Poderoso e Deus Criador, Jesus Cristo. Amém. Boa noite.